Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dosval e nós estamos em mais uma playlist sobre nutrição animal. Essa playlist é um pouco mais avançada, então para você acompanhá-la com maior conforto, por favor, veja um curso básico de nutrição animal e alimentação animal que você pode inclusive ver aqui neste canal. A propósito, se você vê valor no conteúdo que eu produzo ou produzi, por favor, curta, compartilhe. Isso vai ajudar com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Nós resolvemos abordar o tema de nutrição animal a partir da avaliação de problemas. Então, problemas ou estudos de caso para que a gente consiga evoluir melhor no estudo da nutrição animal. A temática de hoje é metabolismo de proteínas. Vamos ao problema? Você é um zootecnista responsável pelo manejo nutricional de animais alojados em um zoológico. Os felinos selvagens recebem basicamente proteína de origem animal, carne bovina, suína e de aves. Duas sussuaranas estão obesas e você precisa reduzir o consumo de alimento desses animais. O estagiário pergunta por que os animais ganham tanto peso se a carne consumida por eles é magra e basicamente composta por proteína. Explique. Então a gente vai precisar avaliar esse problema, analisar esse problema sob a óptica do metabolismo de proteínas. E aí o que é que nós temos? Nós temos um questionamento de por que carnívoros, os felinos carnívoros verdadeiros, ganharam peso se a dieta desses animais é majoritariamente consumida por proteínas. Então vamos lá. Bem, as proteínas elas são compostas por aminoácidos. Esses aminoácidos eles apresentam, entre outras características, um carbono. Nesse mesmo carbono está ligado um grupo carboxila e um grupamento amino. Além disso, nesse aminoácido também está ligado um radical. Os diferentes aminoácidos diferem, então, de acordo com esse radical. Uma coisa que chama a atenção é em outras biomoléculas, como o caso de proteínas de lipídios e carboidratos, é que nessas biomoléculas existe pouco ou nenhum nitrogênio, enquanto que nos aminoácidos o nitrogênio e nos peptídeos o nitrogênio é presente. Como vocês já devem ter imaginado, esse nitrogênio se torna um problema metabólico para os animais. De modo que normalmente existe todo um maquinário, toda uma rota metabólica associada ao metabolismo desse nitrogênio nos animais. Vide ciclo da ureia. Voltando lá para o nosso problema. Então os animais eles recebem carne magra, proteína animal, e essa carne ela é composta majoritariamente por proteínas musculares, miosina, actina e as outras proteínas da carne. Tanto a miosina como a actina, elas são proteínas que apresentam-se compostas por aminoácidos. Esses aminoácidos, ao chegarem durante o processo metabólico dos animais, eles podem, em excesso, gerarem gorduras. Vamos saber como? Vejam só, esses aminoácidos aqui, eles vão ser, depois de digeridos, da actina e da miosina, esses aminoácidos eles serão então absorvidos lá no intestino delgado e vão ser disponibilizados para o tecido hepático. Então, após a digestão desses aminoácidos, esses aminoácidos então da proteína, esses aminoácidos serão então absorvidos e após a absorção, esses aminoácidos serão encaminhados para o tecido hepático. Lá no fígado, lá no tecido hepático, muitos desses aminoácidos eles vão ter uma destinação, seja a formação de proteínas, como é o caso, por exemplo, das globulinas, das albuminas, seja parte para atendimento do metabolismo energético do fígado, seja para destinação para síntese proteica em outros tecidos. No caso do nosso problema, nós temos um questionamento básico, que é por que os animais, mesmo recebendo proteínas, eles vão engordar. Vejam só, pessoal, a dieta dos felinos ela é majoritariamente composta por proteínas, e essas proteínas elas são fontes de aminoácidos.
Então, ao serem digeridas essas proteínas e absorvidos esses aminoácidos que são encaminhados para o tecido hepático, parte dos aminoácidos serão então encaminhados para o atendimento da demanda em proteína. Então, todo organismo, e o organismo do felino não é diferente, ele vai ter uma demanda por aminoácidos. Então, a exigência proteica é uma demanda, basicamente é uma demanda por aminoácidos. Atendido essa demanda de aminoácidos, o que vai acontecer é que você vai ter um excedente. E aí a destinação desse excedente é que é relevante. Quando você tem um excedente de aminoácidos, a primeira coisa que acontece, eu quero que vocês prestem atenção aqui, é que a maior parte dos aminoácidos eles vão ser deaminados. O processo de deaminação nada mais é do que a retirada definitiva do grupamento amina de um aminoácido. Então, esse processo de deaminação ele é muito comum nos aminoácidos excedentes. Então, esses aminoácidos excedentes deaminados, esses aminoácidos excedentes deaminados nada mais são, ou geram cetoácidos. O que são os cetoácidos? Então, pessoal, rapidamente, se você olha para o aminoácido, você vai ver essa estrutura, um radical ligado a um carbono, um hidrogênio, um grupamento carboxila e um grupamento amina. Um cetoácido nada mais é do que a retirada, é o material da retirada desse grupamento. Então, o que é que nós vamos ter aqui no aminoácido? Ele passa a ser agora apenas, basicamente, carbono, radical e grupamento carboxila. Então, esse material ele passa a ser basicamente carbono. E esse material que passa a ser basicamente carbono, ele pode entrar em algumas das rotas metabólicas, seja na glicólise, seja no ciclo de Krebs e também em processos de neoglicogênese. Então, dependendo do tipo de aminoácido, ele pode ser um aminoácido neoglicogênico ou então os aminoácidos resultantes desse processo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você deamina um oxaloacetato, você gera um aspartato. Quando você deamina um aspartato, você gera um oxaloacetato. Quando você deamina um glutamato, você gera um alfa-cetoglutarato. Quando você deamina uma alanina, você gera um piruvato. Então, todos esses aminoácidos deaminados, eles são alguns dos intermediários ou do ciclo de Krebs ou da glicólise, e serão, em última análise, utilizados para síntese de ATP lá na cadeia transportadora de elétrons, ou então na síntese de glicose. Então, o excesso de aminoácidos, depois, aqueles que depois que atenderam a demanda, eles são destinados então para a síntese de energia. Quando eu tenho uma grande quantidade de cetoácidos disponíveis, então quando eu tenho muitos esqueletos carbonados e uma grande quantidade de cetoácidos disponíveis, eu começo a ter então um acúmulo desses cetoácidos e a geração de tecido adiposo. Então, como é que eu vou gerar esse tecido adiposo oriundo desses cetoácidos? Simples, o excesso de cetoácidos vai se acumular, vão se formar unidades acetis. Essas unidades acetis, elas vão entrar no processo de síntese de ácido graxo pela sintase ATP-ase. A sintase ácido graxo, essa unidade acetil, ela vai se transformar na unidade malonil. E a unidade malonil, então, vai entrar na sintase de ácido graxo. Essa sintase de ácido graxo, então, vai fazer a síntese de lipídios a partir das unidades acetil produzidas pelos aminoácidos. Então, o excesso de aminoácidos irá produzir um excesso de cetoácidos, que são esqueletos carbonados. Esses esqueletos carbonados, então, vão produzir alguns dos intermediários da glicólise, do ciclo de Krebs, ou fazer a neoglicogênese, enquanto que também nós podemos ter um acúmulo desses cetoácidos na forma de unidades de acetil, e essas unidades acetis serem condensadas a lipídios, a ácidos graxos. E aí isso explica por que os pumas estão obesos, porque eles estão recebendo excesso de aminoácido. A gente não pode deixar de lembrar, pessoal, que esse nitrogênio aqui que foi deaminado, do processo de deaminação, que foi perdido do aminoácido, ele vai ser encaminhado para o ciclo da ureia. E o ciclo da ureia,
em animais mamíferos, ele gasta energia, então ele demanda ATP. Então existe um gasto energético para se livrar desse excesso de ureia. Então geralmente os animais que têm um excesso de aminoácidos vão sobrecarregar ainda mais o fígado, e também o metabolismo energético na necessidade de utilizar ATP para detoxificar a amônia gerada nesse processo e sintetizar a ureia e excretar essa ureia. Bom, eu espero que tenha sido instrutivo para vocês. Se vocês veem diferente do que foi resolvido aqui, por favor, comentem aqui nos comentários. Isso vai ajudar a gente a discutir, ter uma discussão mais bacana. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima.